Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre a seleção brasileira porque teve uma notícia ontem que eu acabei não comentando devido a toda a loucura que aconteceu, a Alemanha eliminada, a Espanha perdendo para o Japão, né? Teve tanta coisa para falar que eu não falei sobre Fred e Gabriel Jesus, titulares da seleção brasileira contra Camarões, né? Um time que vai ser basicamente todo reserva, né? Nem o Alisson vai ser utilizado nessa partida, o Tite vai colocar o Ederson, mas eu acho que merece um destaque tanto o Gabriel Jesus e o Fred, né, jogando, né, muito mais do que o próprio Daniel Alves de lateral, porque o Daniel Alves, assim, pelo menos é um jogo que a gente já está classificado, o primeiro lugar está quase garantido, né, mas é aquele negócio, tem tão pouca profundidade ali na lateral, né, que fica difícil não escalar ele devido às lesões do Danilo e do Alexandro, né, então, inevitavelmente o cara iria para a lateral, ainda mais com o Militão já voltando a jogar de zagueiro. Agora, Fred e Gabriel Jesus tinham outras opções e o Tite escolheu eles, né? E assim, muita gente torcendo para o Pedro jogar, talvez ele entre no segundo tempo, talvez, né? Ele entre no segundo tempo, e é claro, o Fred acima do Bruno Guimarães, isso é bem frustrante, porque assim, a gente tem que entender o que a gente está falando. Ah, isso quer dizer que o Bruno Guimarães conquistou a titularidade? Não, porque o Neymar pode voltar para as oitavas, talvez não as oitavas, porque já é segunda-feira, mas para as quartas e tudo isso. E quem garante que o Tite não vai escalar o Fred de novo na segunda-feira? Então, assim, essa ideia do Fred titular, para mim, é ruim, porque dá a ideia de que ele na hierarquia ainda está acima do Bruno Guimarães, né? E assim, a gente tem que, como eu falei naquele vídeo do Bruno Guimarães merece ser titular, ele entrega uma versatilidade que o Fred não tem, principalmente na hora de ir para o ataque, fazer a progressão para o último terço do campo. Eu acho ele melhor nesse sentido do que o Fred, né? E assim, o Brasil precisa muito disso, né? Defensivamente o Brasil já é muito sólido, né? A questão é, o ataque às vezes é o ponto crucial do Brasil. Tem jogos que o ataque do Brasil não rende, né? O Tite nunca foi um técnico extremamente brilhante treinando o ataque, ele sempre foi muito bom treinando defesas, já liderou defesas extraordinárias aqui no Campeonato Brasileiro, mas o lado ofensivo da bola é muito importante também. Eu acredito que o Fred, né, como no meio campo, ele torna o meio campo menos efetivo em ajudar o ataque, né? E assim, o Gabriel Jesus à frente do Pedro, isso aí não deveria surpreender ninguém, mas inevitavelmente vem aí na questão da hierarquia do Tite. O Gabriel Jesus está acima do Pedro, né? E assim, muita gente vai falar que é narrativa de flamenguista, né? O Pedro acima do Gabriel Jesus, porque o Gabriel Jesus joga na Europa, joga no Arsenal. Olha, o Gabriel Jesus, ele é um jogador que tem sim suas virtudes, ele é um cara que pressiona bem, ele consegue gerar jogo, tem boa movimentação, mas tem uma coisa que ele não é artilheiro. Não à toa, ele nunca marcou gol em Copa do Mundo. Pode ser que hoje ele quebre essa escrita? Pode ser que ele consiga quebrar, mas é um histórico negativo que ele tem. E ele não marca um gol desde o dia 1º de outubro no clássico contra o Tottenham. Essa foi a última vez que ele marcou um gol. Ele está 11 jogos consecutivos no Arsenal sem marcar um gol, e já faz bastante tempo que ele não marca um gol pela seleção, né? Eu acho que assim, mesmo assim, ele tendo marcado gols esse ano, né? Se a gente for somar, ele em 2021 não marcou gols pela seleção, em 2020 ele não marcou gols pela seleção, tipo, ele estava desde a Copa América 2019, né? Acho que desde a final, sem marcar gols pela seleção, entende? Era muito tempo sem marcar. E assim, o Gabriel Jesus não é um artilheiro, e eu preferiria um artilheiro como o Pedro lá. O Pedro é um cara mais forte fisicamente, ele é um goleador melhor, isso é inegável, entende? Né? O cara, não é porque ele joga no futebol brasileiro que ele tem menos qualidade que o Gabriel Jesus. Muita gente aqui no futebol brasileiro joga muito futebol e talvez merecesse mais destaque para suas respectivas seleções. A questão é, eu acho que o Pedro tem mais a acrescentar nessa característica como goleador, como um atacante centralizado. Ah, o Gabriel Jesus pressiona bem os jogadores, mas o Rodrigo, seja lá o Antony, esses caras também fazem isso muito bem, entende? Já tem essas características em outros jogadores. Então, ao meu ver, o Pedro merecia pelo menos um teste, porque a gente conhece o Gabriel Jesus. Não é que a gente precisa testar o Gabriel Jesus, a gente já viu ele até o cansaço nessa seleção. Já são 2 ciclos de Copa com ele jogando ali, a gente já sabe o que esperar do Gabriel Jesus. O Pedro na seleção a gente teve quanto tempo? Um jogo só? Se muito, né, na seleção principal. Então, assim, eu acredito que ele merecia um teste, até porque o que o Brasil tem a perder contra Camarões, né? Assim, não tem nada a perder. A tendência é que o Brasil seja o primeiro colocado, Camarões é um oponente frágil. É hora de testar, e testar que a gente realmente tem poucas ideias de como joga na seleção. Porque, como eu disse, o Gabriel já sabe todo direito como joga, como ele se encaixa nessa seleção. E eu acho que o Bruno Guimarães e tanto o Pedro mereciam mais. Até pra gente testar opções
opções diferentes, para ver como eles se encaixariam em possíveis necessidades daqui para frente, porque a tendência da Copa é ficar mais difícil. A gente vai selecionando os oponentes e vai ficando os melhores da Copa do Mundo. Então, ao meu ver, assim, como a tendência é ficar mais difícil, a gente vai precisar cada vez mais jogadores que desequilibram essas partidas, que façam os gols decisivos. Eu tenho mais confiança em acreditar que o Pedro faça gols decisivos do que o Gabriel Jesus, né? Pelo menos essa é a minha opinião. E como eu disse do Bruno Guimarães, a versatilidade dele no meio campo, para mim, supera a do Fred. Eu acho que ele merecia mais essa participação. Mas nada impede que o Bruno Guimarães entre no segundo tempo, a ver o que acontece nesse sentido. E eu, de novo, vejo essa aqui reflexão. Acho que o Brasil precisava também de uma opção como o Roberto Firmino. Acho que o Firmino, eu acho que ele tem mais a acrescentar à seleção brasileira do que o Gabriel Jesus. É uma opinião pessoal minha. Mas, no final das contas, a gente vai ver como o Brasil vai jogar hoje contra Camarões, como o Tite vai encaixar essa seleção reserva, como ela joga, né? Já viu a França que a seleção reserva jogou muito mal, mas também tinha muita improvisação, Camavinga de lateral, Guendouzi de ponta, né? O Deschamps fez um Frankenstein. Acho que o Tite não vai ter necessidade de fazer esse Frankenstein, até porque não tem tantas lesões como a França teve. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.